E aí, pessoal, beleza? Vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia? Muito bem, vamos à nossa aula de hoje. Vamos trabalhar ecologia das populações. É um assunto muito aproximado dos conteúdos de geografia sobre densidade populacional. Então, densidade. Em ecologia, o que é densidade? Densidade é igual ao número de indivíduos sobre área ou volume. Algo também que nos faz lembrar de química, não é verdade, gente? Nos faz lembrar de química, porque densidade em química é igual a massa sobre volume. Nesse caso, massa, número de indivíduos, certo? Número de indivíduos, e sobre volume. Neste caso, se for ambiente, no caso da ecologia, se for ambiente terrestre, área, que é dada em metro quadrado, ou volume, que é dado em metro cúbico. Então, se a densidade for num território, será dado em metros quadrados. Se a densidade for num ambiente aquático, será dado em metros cúbicos. Beleza? Pronto, vamos lá. Fatores que alteram a densidade populacional. Tá? Fatores que alteram a densidade populacional. Temos aqui quais são os fatores que fazem a população crescer. Quais são os fatores que fazem a população crescer? A taxa de natalidade faz a população crescer. E também a taxa de imigração. O que é imigração? É quando indivíduos vêm de outras regiões para dentro da região, da nossa região, ou da região estudada. Então, os indivíduos que entram que chegam a determinada região, vai aumentar a densidade populacional. Ok? Quais são os fatores que diminuem a densidade populacional? A mortalidade e a imigração, ou seja, a saída de indivíduos do território. Tá? Isso vai fazer com que haja uma diminuição na densidade populacional. Tá? Algo muito fácil, muito simples, né? Outro tópico interessante, a questão do índice de crescimento, o IC. Então, o índice de crescimento é a taxa de natalidade sobre a taxa de mortalidade. Se o IC for maior que 1, então a população ela está o quê? Crescendo. Se o IC for menor que 1, então é porque a taxa de natalidade está sendo menor que a taxa de mortalidade. Então a população está diminuindo, tá bom? Então, se a taxa de natalidade for maior, tá? For maior, e a taxa de mortalidade for menor, então a população, o IC vai ser maior que 1, a população está crescendo, tá? Agora, se a taxa de natalidade for menor, ok? E a taxa de mortalidade for maior, então, o que é que vai acontecer? O IC vai ser menor que 1, a população está diminuindo, ok? Perfeito. Vamos lá, temos aqui também outro tópico, que é o índice de fertilidade. Ou seja, é o número de descendentes produzidos por um indivíduo em determinado tempo, desconsiderando a mortalidade. É como alguém que diz, a minha avó teve 10 filhos, só que morreram 2 recém-nascidos, sobreviveram 8. Mas o índice de fertilidade de sua avó vai ser de 10 filhos. Tá? Não importa os 2 que morreram depois. Então, é o número de descendentes produzidos por um indivíduo em determinado tempo, desconsiderando a mortalidade. Tá bom? Perfeito. Vamos lá. Gente, deste assunto, ecologia das populações, essa é a parte mais interessante, tá bom? Então, temos aqui um gráfico, tá? Temos aqui um gráfico, e esse gráfico é o gráfico de crescimento populacional, tá? Ou então também o gráfico de potencial biótico. Vamos lá. Aqui no eixo dos X, nós temos o tempo, tá? E no eixo dos Y, das ordenadas, nós temos o tamanho da população. Então, com o passar do tempo, a população ela tende a aumentar ou diminuir. No caso, nós temos aqui essa linha 1. Eu vou chamar aqui ó, de linha 1. Essa linha aqui. Ó.
Essa linha aqui representa o crescimento intrínseco, ou a curva do potencial biótico, ou seja, é a capacidade máxima de um indivíduo gerar descendentes. Isso não acontece. Nenhum indivíduo na natureza consegue exercer o seu potencial biótico. Vamos imaginar, você é uma menina, você tem 17 anos, digamos que você é fértil desde os 12 anos, então já era para você ter aí uns 5 filhos. Então, se você ainda não teve nenhum filho, isso quer dizer que você não está exercendo o seu potencial biótico. Se você só teve apenas um filho, isso quer dizer que você não está exercendo o seu potencial biótico, porque você já era para estar gerando descendentes desde o início da sua idade fértil. Então, com isso, nós entendemos que nenhum indivíduo na natureza consegue exercer o seu potencial biótico ou crescimento intrínseco, ou seja, um crescimento sem nenhuma resistência do meio ambiente, tá? Perfeito. Aí agora nós vamos observar essa área aqui, essa área tracejada de verde, tá? Essa área aqui representa a resistência do meio. Observem que a resistência do meio tende a colocar a curva de crescimento para baixo. Estava observando isso? A curva de crescimento tende a empurrar isso, a colocar a curva de crescimento para baixo. Dessa maneira, nós temos aqui a curva de crescimento real. A curva de crescimento real. Então, essa aqui é a curva de crescimento real. Ou seja, é o que realmente está acontecendo na população. Tá bom? Então, quando a população ela cresce, o que acontece? A resistência do meio empurra novamente o crescimento para baixo, para controlar o tamanho da população. Então, essa linha 2 aqui representa a curva de crescimento real, tá certo? E essa linha tracejada representa o quê? Representa o tamanho máximo da população para um determinado ambiente. Então, aqui é a capacidade de suporte. É o que o ambiente suporta. Digamos que você dentro da sua casa, digamos que os seus pais poderiam ter 50 filhos, tá? Mas, na verdade, só tiveram 3 filhos. Ou seja, o meio ambiente, as condições de vida que eles têm, de casa, moradia, salário, etc., saúde, certo? Fizeram com que eles tivessem condição apenas de ter 3 filhos. Então, o lar de vocês, né, a casa de vocês, as condições de lá só permitem um lar com 5 pessoas, um casal e mais 3 filhos. Então, essa é a capacidade de suporte do ambiente. Digamos que aqui você tem uma gaiola, essa gaiola aqui só comporta 5 pássaros, certo? Essa gaiola aqui só comporta 5 pássaros. As condições de alimento, de água, só comporta 5 pássaros. Se você colocar 6 pássaros, então os 5 mais fortes vão conseguir se alimentar, beber água e viver aqui nesse ambiente. Um vai ficar deixado de lado, não vai sobrar alimento para ele. E ele vai terminar sendo eliminado, porque esse ambiente aqui só suporta 5 aves, tá? Então, perfeito. Essa é a interpretação desse gráfico, que ele é muito importante, tá? Uma chance enorme de cair esse gráfico aqui no Enem, tá? E você pode montá-lo facilmente. Vamos aqui montar, tá? Aqui, olha. Eixo dos Y, tá? É o tamanho da população. Eixo do X, certo? É o tempo. Então, se não tiver nenhuma dificuldade, se não existisse nenhuma dificuldade do ambiente, a população ela desenvolveria o seu crescimento intrínseco, ou seja, o seu potencial biótico. Mas isso não acontece. Não acontece. Todo ambiente tem o seu limite. Todo ambiente tem a sua capacidade suporte, todo ambiente. E o que vai acontecer também é que todo ambiente oferece resistência. Todo ambiente oferece resistência. Então, está aqui, ó, a resistência do ambiente. Então, já que o ambiente oferece resistência, então, em vez de ter um crescimento, um potencial biótico, eu vou ter um crescimento real, um crescimento efetivo, que vai alcançar até a capacidade de suporte do ambiente e vai entrar em equilíbrio, certo? E vai entrar em equilíbrio. Então, aqui eu tenho, número 1,
A curva de potencial biótico. Número 2, a curva de crescimento real. A curva de crescimento real, certo? E aí está montado o nosso gráfico, né, de potencial biótico. Tá bom assim? Tudo tranquilo? Perfeito. Vamos avançar. E aqui nós temos a questão da estrutura etária de uma população ou de um país em desenvolvimento e de um país desenvolvido. Como diferenciar? Num país em desenvolvimento, você observa que há um número muito maior de crianças, está vendo? Olha, de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos. E um número menor de pessoas de 40, 44 anos, 45, 49, 50, 54. Indivíduos adultos têm um número menor, certo? E indivíduos jovens têm um número bem acentuado de indivíduos jovens. Então, essa população está crescendo, tá? Essa população está se desenvolvendo, porque tem muitos filhotes, tá bom? Mas, veja só, nessa outra população aqui, que é uma população desenvolvida, nós observamos o seguinte, que há um número equilibrado entre crianças e adultos. Então, as condições ambientais, as condições de vida nessa população são boas, tá? Porque não há uma morte acentuada de indivíduos adultos. Há um equilíbrio entre jovens e adultos. Então, é uma população desenvolvida. Ok? Muito bem. Então, quais são os fatores reguladores do crescimento do tamanho de uma população? Então, a competição entre organismos da mesma espécie faz a população diminuir. A competição entre indivíduos de espécies diferentes também faz a população diminuir. A competição entre herbívoros, entre carnívoros, a disputa por alimento, pode alguns deles ficarem sem alimento nessa disputa, e isso faz com que a população diminua o seu tamanho. Tá? A predação, isso, a relação presa-predador. Se a predação, os predadores fazem o número de presas diminuírem. E, consequentemente também, se o número de presas diminuírem, o número de predadores também cai. Então, são fatores que regulam o tamanho da população. E, por último, aqui o parasitismo. Observem quantas pessoas não morreram de Covid. Infelizmente, né, embora que seja uma forma muito trágica, mas o parasitismo, seja por vírus, por bactérias ou por verminoses, o parasitismo ele termina controlando o tamanho, o crescimento da população. Tá certo? Vocês observam aqui esse gráfico, em que nós temos aqui o lebre e o lince. O lince é o predador, lebre é a presa. Então, observe, quando a população de lince cai, aí diminui o número de predadores. Aí a população de presa, olha, aumenta, certo? A população de presa aumenta rapidamente. Quando a população de presa aumenta rapidamente, a população de lebre aumenta rapidamente, então tem muito alimento aqui, ó, tem muito alimento. Aí o que acontece? A população de lince passa a crescer devido à disponibilidade de alimento. Quando a predação está alta, o que acontece? Quando a predação está alta, o número de presa despenca. Quando o número de presa despenca, falta alimento. Se falta alimento, o número de predadores cai também. Então, vocês observam que esse gráfico aqui, pessoal, passou 80 anos para ser produzido, tá? Para que esse pesquisador, né, pudesse ver essa relação entre presa e predador, tá bom? Então, realmente, o número de predadores controla o número de presa, o número de presa controla o número de predadores, tá certo? Perfeito. Então, sendo assim, a aula de ecologia das populações fica por aqui. Até a próxima aula.